pergunta para Jesus. Senhor Jesus, escuta, devemos olhar para Jerusalém, para a guerra em Israel, né, para o ataque do Hamas, tal, Senhor, para onde o senhor quer que a gente olhe? Vamos prestar atenção no que diz Mateus 24. Olha só, Alexandre. Mateus 24, a gente já falou sobre isso, mas sempre é bom repetir para que as pessoas entendam o momento. 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja, os judeus, e aqui os discípulos também, estavam já vendo como judeus. Olha, senhor, que templo, isso aqui nunca vai ser destruído. Lembre-se, o templo aqui representava a igreja estrutural de Jerusalém, certo? Era o templo, era o que tinha de mais religioso em Jerusalém, era o templo. Então, ó, senhor, olha que bonito esse templo, olha que bonita a igreja, senhor. E Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque o fundamento, que era Cristo, estava fazendo o quê? Volte um pouquinho para ler, olha só. Jesus ia saindo do templo. Ora, Jesus é o fundamento do templo, meu irmão. Jesus está saindo do templo, vai ruir, o templo vai cair, é uma questão de tempo. E ele vai cair, não tem como se manter em pé. Cristo é o fundamento. Paulo falou, né? Eu, como sábio arquiteto, pus o firme fundamento que é Cristo. Eles tiraram o fundamento. Como é que o templo ia aguentar em pé, gente? E Jesus estava falando do templo físico, que era uma amostra do templo espiritual, do povo de Israel, que nós somos a igreja. Esse templo em que cada um era, por assim dizer, a igreja, estava já por ser completamente destruído. E ninguém estava vendo. Vamos avançar. 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, preste atenção nisso. 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Veja, eles não aprenderam com os pastores, gente. Eles tiveram que aprender em particular. Os pastores não sabiam nada de profecia, como não sabem hoje. Me desculpe, a gente está generalizando aqui, mas é que talvez encontre, não sei, 5, 10, 15, 20 de milhões. Mas a maioria não tem a menor ideia das profecias. E vamos ver se é assim ou não. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, preste bem atenção nisso. Quando, de novo, quando, Senhor, serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Senhor, Senhor, diz-nos que sinal, não sinais, sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ah, agora guerra lá com Israel, tal, gente, é o fim do mundo, está vindo a terceira guerra mundial. Será? Vamos ver o que Jesus disse. Ele sabe quais são os sinais para o qual nós devemos nos voltar. Ele sabe se é para olhar para lá ou para onde que é para olhar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, meu irmão e minha irmã. Ah, eu quero saber as profecias, porque eu estou apavorado, eu estou assustado, porque eu estou olhando para Israel e eu estou achando que agora vem a terceira guerra mundial e todo mundo... Vamos lá. Estamos perguntando para Jesus, gente. Por favor, tente ver Jesus na tua frente, que te ama, que conhece as profecias como nenhum pastor, como ninguém. O que diz ali? Tá? Senhor, devemos olhar para Jerusalém, Jesus respondendo disse, primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, que você tem que olhar, esquece Israel. Primeiro escute Jesus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Peraí, senhor, como? Cuidado, que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão um pouquinho. Enganarão só os do mundo. Não. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, então, antes de olhar para Israel, antes de olhar para lá, olhe para os falsos pastores, olhe para os falsos cristos. Não, mas o meu... Olhe, preste atenção, não permita que ele te engane. Não, mas ele é um bom pastor. Se ele não está pregando isso aqui, ele não é um bom pastor.
Ele está perdido, ele pode ser uma boa pessoa, ele pode ser um homem honesto, ele pode ser fantástico, mas ele está fora, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não está entendendo, ele não está recebendo o espírito profético para entender o que está acontecendo. Muitos virão em meu nome, não está falando de gente do mundo, não está falando de budista, não está falando de espiritista, não está falando dos que se dizem cristãos. Virão em meu nome, abrirão uma igreja e colocarão lá a igreja de Cristo. Abrirão uma igreja com a placa e falarão de Cristo. Usarão o nome de Cristo, mas enganarão a muitos. Agora sim, olha o segundo. Primeiro olhe para isso. Primeiro isso. Depois, e veja bem. Ouvireis de guerras. Você vai ouvir sobre a guerra entre a Rússia e aquele povo lá agora. Você vai ouvir um rumor de guerra entre a China e o Japão. Você vai ouvir um rumor de guerra entre Israel e a Palestina. Mas preste atenção no texto, meu irmão. Você vai ouvir tudo isso, você vai ligar a televisão e vão estar falando disso tudo, você vai ouvir isso. Guerras e rumores de guerra. Olhe, você pode olhar, mas não se assuste. Não se assuste. Não pense que isso é o fim. Preste atenção. Olhe, é uma gota, entende? Não se assuste, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas, por favor, leia você, ainda não é o fim. Preste bem atenção, ainda não é o fim. O sinal para você não é guerra, meu irmão. O sinal não é guerra. Você vai ouvir de guerra e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Por que não, Senhor? Eu estou olhando lá para Israel, por que não? Porque primeiro, preste atenção, se levantará, veja o que diz ali, tá? Primeiro, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Mas irmão, já está tendo fome. Nada a ver com o que vem. Na época de Jerusalém, as mães comeram os próprios filhos. Isso é fome, gente. Isso é fome. E Jesus disse que vai ser pior. Entenda, por favor, vai ser pior. A todo momento, há pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem filhos de Deus, pessoas que se dizem servos de Deus, olha lá, não, olha lá, não, agora vem, não, agora sim, não, agora vem, olha, tá alinhando o planeta, não, agora vai ser, não, olha, Israel agora, não, agora vem, não, agora a China entrou, não, agora, gente, olhe para a Bíblia, olhe para os sinais que Jesus está te dando. Se você não entender os sinais que ele está te dando, esqueça. Você vai ficar que nem um galo tonto, girando para todo lado, a cada novo elemento que surge. Não, agora vem, agora sim. E vai, cada vez mais, cada vez. Vai chegar uma hora que vai acontecer, de fato, os sinais que Cristo falou, e você vai dizer, isso eu já vi, isso aí eu já sei que não vem. Por quê? Porque a cada momento um choque. Cada novo elemento. Não, agora vem. Gente, por favor, nós temos sido ensinados ao sensacionalismo. Chega de sensacionalismo, gente. Nós temos um mestre. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Quem é que está estudando Apocalipse? Não estuda o Apocalipse, não sabe quem é a besta, não sabe qual é a marca da besta, não sabe qual é o sinal da besta, não sabe qual é a imagem da besta, não sabe qual é a Babilônia, não sabe qual é a grande Babilônia, não sabe absolutamente nada do Apocalipse, mas quer olhar para Israel e quer entender o sinal do fim. Com todo respeito, meu irmão e minha irmã, eu te peço por amor a Cristo, desperta, acorda, vamos estudar. Vamos estudar a palavra de Deus, está ali. Vamos seguir para ver se tem mais fomes e pestes. Veja, eu não quero nem entrar em algumas coisas, porque hoje
tudo que você fala, e não é porque eu tenho medo de falar, não, é porque cai. Tem coisa que não dá para falar. Ah, veio aí um problema agora de peste, de não sei o quê. Que problema de peste? Não veio nada. Que peste é essa que veio, que não aumentou o número de mortos universal? Uma peste aumenta o número de mortos, gente. Nós tivemos menos mortes no ano da peste do que no ano anterior. Como é que é isso? Me explique isso. Peste, gente. Sabe o que aconteceu na peste no Egito, por exemplo, que é um dos sinais que é dado, porque vai voltar, nós vemos em Apocalipse? Morreu muita gente. Não era um negócio, mais ou menos. Não, é gente mesmo. Desfalca o país. É muita gente. Entende? Então, pestes, terremotos. Ah, não, mas aconteceu, está acontecendo terremoto, gente, nem perto do que vem. Por favor, nada perto do que vem ainda. Tá? Nem começaram, veja bem, nem começaram as trombetas a tocar como vão tocar. Nem começaram. 8. Presta atenção. Todas estas coisas não são o fim, são o princípio de dores. O versículo 8. Todas essas coisas, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, de verdade, nada perto. Isso é o princípio das dores. Começando só para você abrir um olho ainda, não é nem os dois, um olho. Vamos lá. E note que fomes, pestes, terremotos, está depois da guerra. Está depois do que se falou de guerras. Bom, vamos lá. O que mais? Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Estão matando os cristãos? Ah, não, já lá na China. Gente, aqui no Brasil estão matando cristão? Não. E vão matar. Estão matando cristãos nos Estados Unidos da América? Não estão. Estão matando nos países chamados cristãos? Não estão. E vão matar. Então, esse é outro sinal. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Vão chegar e vão dizer, ó, o Alexandre é o seguinte, ele é contra a besta. Ele é contra o Papa. E aí vem a perseguição. Entende? Ele é contra a marca da besta. Ele é contra o domingo. E aí vão te entregar. Por favor, acorde, meu irmão. Vamos lá. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Odiado, meu irmão. O cristão não é odiado, ele sai com camiseta, com Cristo escrito no coração, ninguém odeia ele. Mas nós seremos odiados. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, ó, essa seita, esse Alexandre, esse Rogério, o William Valério, a Silvana, a Marisa, esse povo aí, tem que matar esse povo aí. Tem que matar esse povo, porque esse povo aí é que está criando problema para nós. Está acontecendo isso? Não. Os discípulos foram sentenciados à morte. Nós vamos seguir os passos do nosso mestre. Vão tentar nos matar e vão nos odiar. Todas as nações vão nos odiar, gente. Nós seremos um punhadinho de gente odiado por todos eles. E a desculpa é a mesma de Caifás. Vocês não sabem nada. Estavam querendo arrumar uma coisa para acusar Jesus e matá-lo, mas não tinha nada para acusá-lo. Daí ele diz, vocês não sabem nada. Vocês não entendem que é necessário que morra um homem e não pereça toda uma nação? Vocês não entendem que tem que morrer o Gilson, tem que morrer a Marisa, tem que morrer o Alexandre, tem que morrer esse povo, tem que morrer para que as nações todas não sejam destruídas. Eles vão realmente acreditar que as pragas que estão caindo na terra são culpa nossa. Entende? É o que eles vão dizer. Vamos seguir. 10. Neste tempo, que não é esse tempo ainda, porque não chegou, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Vai ter Judas de monte. Pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, pode ser a tua irmã, pode ser a tua mãe. Vão trair você. Entendeu? Vão te trair. Porque vão dizer, você é um fanático, você fica aí com esse negócio aí de sábado, quando o mundo todo está guardando domingo, e aí você fica aí com esse negócio,
Para com isso, rapaz. E vai te dedar, vai te entregar, porque ele realmente, infelizmente, o que diz a palavra de Deus, infelizmente, Jesus disse, vão expulsar vocês das igrejas. E chegará um tempo que aqueles que vos matarem pensarão estar fazendo um serviço a Deus. Sabe o que é o sujeito achar realmente que está fazendo um serviço a Deus e vai procurar te matar? Você já foi expulso da tua igreja? Alguns foram. Muitos de nós já fomos. Mas não é esse o ponto, gente. Vai ter muita expulsão. Ah, não, eu amo a minha igreja. Calma, calma, você ama? Calma. Pregue a verdade. Vamos ver quanto tempo você vai ser amado pela tua igreja. Pregue a verdade. Não esse pseudo-evangelho que está aí. Não essa brincadeirinha aí de ir lá na igreja. Não, vamos fazer a fogueira santa aí que todo mundo vai ganhar dinheiro. Vamos queimar, vamos pegar o tijolinho santo. Enquanto fizer isso, o diabo se diverte lá dentro. Escreva o que eu te digo. O diabo pula lá dentro com todo mundo brincando, tá o diabo, tá os anjos, tudo, os demônios estão tudo lá feliz da vida. Enquanto a igreja for essa brincadeirinha de tijolinho, chavezinha, de correntinha, de não sei o quê, de muro de Jericó, pode ter certeza que não vai acontecer nada. Levante-se e pregue a verdade, e as fogueiras vão se levantar de novo. Deus espera que o seu povo pregue a verdade. Quando isso acontecer, meu amigo, se prepare. E eu te peço e oro para que você esteja preparado. E o que vai te preparar é a palavra de Deus. Não é olhar para Israel, meu irmão. 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, meu amigo. Não está falando de gente aqui que não conhece Bíblia, não. É gente que vai abrir a Bíblia e vai te dar um banho de Bíblia e vai te enganar. Verdade. Procure conhecer a Bíblia, porque senão você vai ser enganado. Surgirão muitos falsos profetas. Não é falsos cristos, não. Não é um Henri Cristo, não. Um pobre coitado que não sabe nem o que está fazendo lá. Não é um sujeito desse que não engana nenhum cristão com o mínimo de bom senso. É gente com a Bíblia na mão preparada para te derrubar. Preparada. Entendeu? Gente que conhece a Bíblia. É gente que está sendo preparada pelo diabo. Lembre-se, o diabo citou a Bíblia para Jesus, meu irmão. Não? O que disse? Jesus disse, também está escrito. O diabo vem, tenta, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus em vão, quando ele fala para pular para baixo. Também está escrito. Só que antes disso, preste muita atenção. Jesus cita a Bíblia. O diabo, você é um crente que conhece a Bíblia? Espera aí. Tem gente que acha que quando abre a Bíblia, o diabo sai correndo. O diabo toma a Bíblia da tua mão e diz assim, espera aí que eu vou te ensinar, porque você não entende nada de Bíblia. Você não entende nada. Eu vou te ensinar. Aí ele pega e cita o livro de Salmos. Se tu és o filho de Deus, se você é um crente de verdade, se você é um cristão de verdade, pula daqui para baixo, porque está escrito. Citou a Bíblia para Jesus. Você acha que ele tem medo de você? Ele desafiou Jesus com a Bíblia. E aí você acha que ele tem medo de você. Você acha que você vai enganar ele. Você acha que vai realmente vencer ele. Precisa conhecer muito, meu irmão e minha irmã. Precisa estudar. Precisa buscar. Bíblia. Bíblia. Conhecereis a Bíblia, a verdade. Conhecereis a Bíblia. Conhecereis Cristo, a verdade. E a verdade te libertará. Conhecereis e ela te libertará. Você não está liberta. Você pode achar que está, mas não está, meu irmão. Você não está liberta, minha irmã. Não está. E aí, vão surgir um monte de falso profeta dizendo um monte de coisa. Vamos lá? 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino, novo sinal. Este evangelho falsos profetas, está aí, já tem um aqui, Jesus já voltou em 70 depois de Cristo.
esses falsos profetas vão aparecer. Esse é fraco, mas vai aparecer os muito fortes, tá? Aqui, o diabo não é um ser. Diabos no grego é um adversário apenas, um conceito. Olha os falsos profetas aí já aparecendo, ó. Foi só falar, já pularam. O diabo já mandou gente aí para atrapalhar o estudo, ó, tá? Então, cuidado, gente. Muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. O 15. 24:15. Está aqui a resposta agora, tá? Essa é a resposta que nós todos precisamos mais do que tudo, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ok? Tá aí, certo? Isso é a pergunta que foi feita. Quando, que sinal? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Pergunta. Onde está o sinal base que Jesus disse? Sinal. Ele deu vários sinais, mas este é o sinal do livro de Daniel. Então, a ideia é que se faça o quê? Se vá para o livro de Daniel, e ali se estude a Bíblia para entender o que a Bíblia realmente está ensinando sobre os eventos finais, porque é em Daniel que ele deu o sinal. Quando vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ok? Irmão Alexandre? Ao vivo no canal Análise Teológica, aí entrou um ponto extremamente importante, Rogério Buzzi. Porque aqui no canal Análise Teológica nós precisamos explicar ipsiliteris o que o texto tem a nos dizer. Então, o cerco a Israel, que foi aí remetido ao ano 70, tem um duplo cumprimento para o tempo do fim, mediante a abominação desoladora, que seria aí qual a melhor interpretação. Então, Jesus, muito bem, espetacular, citado até então aqui no canal Análise Teológica, onde podemos agora ponderar com um link para o profeta Daniel no Antigo Testamento, que vai justamente retratar e trabalhar esse tema ao qual o próprio Messias cita, que é a abominação da desolação. Então, irmão Buzzi, gostaria que o irmão formulasse aí a ideia de que se Tito cumpre isso em 70, ou se isso se direciona de uma forma mais historicista e de um duplo cumprimento com um decreto de morte, reformulando aí até mesmo leis ambientais, onde que essa pré-narrativa que está trazendo todo esse cenário que o mundo está vendo, citado em Mateus 24. O Mateus 24, citado por Cristo, ele também é citado para a igreja. O Mateus 24 não só é citado para o ano 70 com Vespasiano, professor irmão Rogério Buzzi, mas também para a igreja, quando sitiarem e fizerem ali o cerco a Jerusalém, qual que deveria ser as providências que o cristão deveria tomar? Ou isso serve ou serviu só para judeus? Por quê? Aí sim está na tela o texto que eu deixo na mão do irmão, que até aqui tem trabalhado muito bem a abominação da desolação. Então fica o capítulo inteiro para o irmão ficar de trabalhar na sua vontade de Daniel 11. Veja, Alexandre, veja, primeiro ponto, vamos tentar deixar isso assim bem claro, tá?
não há dúvida que houve um cumprimento, não só com Tito. O cumprimento primeiro, que diz, quando vir de Jerusalém sitiada dos exércitos, era para sair, tá? Então, veja, cumpriu no ano 70, se não cumpriu só no ano 70, cumpriu antes, na verdade, tá? Agora, esse era o cumprimento real e final? Não, não. Muita gente defende essa ideia de que no ano 70 se cumpriu essa profecia. Veja, vamos voltar e deixar que o texto se explique. É simples, né? É muito simples, tá? O que acontece? Veja a pergunta. E o que é dito? Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vinda de Cristo, fim do mundo. Vinda de Cristo, fim do mundo. Pergunto, no ano 70 acabou o mundo? Foi isso que foi perguntado e foi isso que Jesus respondeu. Não adianta ficar inventando historinhas, sabe? Esses falsos profetas, de novo, ficam aí, desafio. Eu não aceito desafio de falso profeta. Eu não